Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Viva no Senhor. Nós estamos orando, nós estamos meditando a respeito do avivamento e nós estamos ainda estudando o livro de Êxodo, o capítulo 33. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito importante que também trouxe preocupação para o salmista Davi, a mesma preocupação que Moisés tinha com o nome do Senhor, que o nome do Senhor não fosse tomado em vão. Moisés tinha um zelo muito importante pelo nome de Deus, não só na sua vida, mas no meio do povo e também no meio de outras nações. Nós temos essa preocupação também com o salmista Davi. Nós vamos ver lá no Salmo 79, algo muito importante que Davi, ele falou, e nós podemos perceber então Moisés também com esta preocupação, como nós vimos ontem. O Salmo 79 diz assim: as nações têm invadido a tua herança, ó Deus, profanaram o teu santo templo e converteram Jerusalém a ruínas. Entregaram os cadáveres dos teus servos como comida para as aves do céu e a carne dos teus justos a feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem os sepultasse. Chegamos a ser o opróbrio dos nossos vizinhos e o escárnio da zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, ó Senhor, estará irado para sempre e arderá tua ira como fogo? Derrama tua ira sobre os povos que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Não nos traga a memória de nossos pecados passados. Depressa venha ao nosso encontro as tuas misericórdias, porque nós estamos muito abatidos. Socorre-nos, ó Deus nosso Salvador. É por causa da tua glória, da glória do teu nome. Tem compaixão de nós e livra dos nossos pecados por amor do teu nome. Para que não digam as nações aonde está o Deus deles. Seja dado a conhecer entre as nações os nossos olhos a vingança pelo sangue do seu servo que já foi derramado. Virá diante de ti o gemido do cativo, conforme a grandeza do teu braço. Livra os condenados à morte. Então nós, povo teu, ovelhas do teu rebanho, o louvaremos para sempre e contaremos os teus prodígios para sempre. Aqui nós vemos então a mesma pergunta, ou a mesma motivação que Moisés. Por que diriam os gentios ou as nações aonde está o seu Deus? É isso que estão dizendo, estão rindo dizendo. Eles falavam a respeito de um grande Deus, que era o Deus acima de todos os outros deuses. Diziam que o Deus de Israel era o Deus e glorificavam-se nele, dizendo que ele era maravilhoso. E agora? Aonde ele está? Olhe só para eles, como pode esse povo dizer que está nas mãos de tal Deus? Eles nunca estariam nessa situação se isso fosse de verdade. Como veem, o que está envolvido aqui primariamente é a glória e a honra do nome de Deus. O que importa não são as nossas instituições, nem o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A questão principal sempre será a glória de Deus. Naturalmente, aqui o salmista ele viu e ele considera, como ele expressa bem aqui no Salmo 2 também, ele fala assim: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. É claro que eles estavam atacando Davi, estavam atacando os filhos de Israel, mas Davi tinha o discernimento de um homem espiritual. Ele diz: isso não é contra mim, isso é contra Deus, é contra o Senhor, é contra o seu ungido que essas pessoas estão se levantando. Na verdade, este é o grande tema que vocês encontrarão nos Salmos.
Então, aqui nós mencionamos alguns exemplos. O Salmo 83 também diz a mesma coisa, quando Davi dialoga com Deus, falando: por isso eis que os teus inimigos se alvoraçam, e os que te aborrecem levantam a cabeça. Astutamente formaram conselho contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Sim, mas é tudo contra Deus. Além disso, temos aquele maravilhoso exemplo encontrado também em Atos capítulo 4, né? Quando, depois de julgarem a Pedro e João, proibindo-os de pregarem o evangelho, as autoridades estavam decididas a exterminar a igreja e, por fim, toda a pregação do evangelho. E assim, então, fizeram ameaças sérias aos apóstolos. Pedro e João, então, voltam e começam a orar com toda a companhia, todos os santos reunidos. E foi isso que disseram. Notem o que eles citam esse Salmo 2. Ele fala: levantem-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E continuam em suas próprias palavras, porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para essas ameaças. Atos capítulo 4, versículos 26 a 29a. Como nós vemos aqui, eles tinham uma perspectiva clara. Seria de se esperar que iriam orar por si mesmos, porém eles não fizeram isso. Primeiramente, eles reconheceram que tudo o que estava acontecendo era realmente contra Deus. E é isso que nós precisamos reaver nesse tempo. Somos tão subjetivos em nossas visões e perspectivas, sempre pensando que tudo tem a ver com a gente. Mas na verdade nós sabemos que não é sobre nós, mas é sobre o nosso Deus. Então essa não é a forma de orar por avivamento, pensando em nós. Precisamos, antes de tudo, estar preocupados com Deus, com a sua glória, com a sua honra e com o seu nome. Isso, para nós, deve ser a essência de toda a questão e da busca por um avivamento. Nós examinamos aqui essas grandes orações do Velho Testamento, e quando nós olhamos essa oração de Moisés, nós encontramos aqui esses elementos. Esses homens, eles tinham uma paixão por Deus e eles estavam perturbados, estavam infelizes porque este grande Deus não estava sendo adorado como devia. Essa era a preocupação deles e a oração deles. Eles oravam a Deus por amor a Ele mesmo, por amor à sua glória, para que Ele vindicasse o seu nome, se levantasse e dispersasse os seus inimigos. Essa era a preocupação deles. Não era com o seu próprio umbigo, mas com a glória, a honra e o nome do seu Deus. Essa então deve ser a nossa preocupação hoje, a respeito da honra da igreja, o propósito dela. Então, aqui nós podemos ver a forma como Moisés demonstra sua preocupação pela sua nação, pela nação de Israel. E é a preocupação que nós devemos ter pela igreja. Deus tinha dado a Moisés algumas maravilhosas provas do seu amoroso cuidado e interesse por ele. Mas Moisés não se contenta só com isso. Moisés não está apenas em busca de bênçãos pessoais. Ele quer ter certeza de que os filhos de Israel, como um todo, estariam envolvidos nesta bênção. Às vezes é isso que nós fazemos. Oramos pelas nossas necessidades e esquecemos de orar e interceder por toda a igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra, para que a própria igreja cuide da glória, da honra e do nome do Senhor Deus, o dono de tudo, aquele que governa todas as coisas. Então, assim Moisés, ele torna ao Senhor e diz assim, em Êxodo 32, 30 a 32. Ele fala, ele ora, este povo pecou,
o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora ele para e faz uma pausa, como se ele tivesse perdido as forças e não pudesse falar mais. Esta é uma grande demonstração da agonia da sua alma. Ele fala: agora, pois, perdoa o pecado do teu povo. Então ele é capaz de dizer: se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Não quero continuar vivendo, ele diz, se tu não os incluíres na bênção. Olha que oração maravilhosa. Alguém que prefere abrir mão da sua vida para que não só ele, mas todos sejam abençoados. Deus tinha dito: vou consumir este povo e fazer de ti uma grande nação. E Moisés diz o quê? Não. Moisés responde: consuma a mim também, pois eu não quero prosseguir com ele. Esta é a verdadeira intercessão de um homem ou de uma mulher que está preocupada com a situação da igreja toda. E a sua vida e o seu bem-estar pessoal nada são para ele, a não ser que toda a igreja seja abençoada. E aqui está ele, nesse capítulo, repetindo tudo isso: teu povo, esta nação. Vamos então pensar a respeito disso. Isso é uma razão para orarmos por um verdadeiro avivamento. Que não sejam bênçãos pessoais e individuais, mas sejam bênçãos para a igreja toda, aonde o nome do Senhor seja honrado, aonde a glória do Senhor seja vista e o seu nome seja então adorado. Pense a respeito disso. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira, com as nossas reflexões matinais à viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá!